Olá, hoje é terça-feira, 25 de março. E você acompanha o Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Debate sobre as implicações jurídicas, éticas e sociais dos avanços biotecnológicos. Esse é o objetivo do primeiro Congresso de Direito, Biotecnologia e Sociedades Tradicionais, que inicia hoje aqui na Unicinos. No estúdio você confere mais informações sobre esse assunto. E tem também o bate-papo sobre os benefícios que os intercâmbios podem trazer para a vida pessoal e profissional. E ainda os detalhes da previsão do tempo para quarta-feira no Rio Grande do Sul. Eu sou Joyce Reures. Eu sou Priscila Gomes. O Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Aliar direito, inovações tecnológicas, sociedades tradicionais e cultura indígena é um desafio da atualidade. E por isso, um congresso que começou hoje e vai até amanhã aqui na Unicinos propõe um debate sobre esse assunto. E para falar mais detalhes sobre o evento, conversamos agora com a coordenadora da iniciativa, Thaisa Schiochetti, que é professora do programa de pós-graduação em Direito da Unicinos, e também com a gente um dos palestrantes de hoje, o líder indigenista Álvaro Tucano. Olá, sejam bem-vindos ao Conexão, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom, professora, para a gente começar essa conversa, então, a gente comentou ali que o Congresso já começou nessa manhã. Como foi essa primeira manhã, então, de atividades? Bom, eu considero o evento, o Congresso, um sucesso por duas razões. Uma, o público hoje cheio, né? A gente teve um número de inscrições acima do esperado, especialmente de grupos de trabalhos, então alunos e pesquisadores e professores que enviaram trabalhos. A gente havia previsto para 2 grupos e hoje tem 4. E, principalmente, a gente ter conseguido, de algum modo, reunir figuras tão importantes dessa temática, como a gente tem aqui hoje, né? O Álvaro Tucano. Não é fácil a gente conseguir esses palestrantes e pela importância deles nessa trajetória da construção de um direito, de se pensar a questão dos povos indígenas no Brasil hoje. A gente sabe que o Congresso aí envolve várias áreas do conhecimento. E qual a importância de aliar essas áreas? Para o direito é importante a gente ver quão frágeis são as nossas verdades normativas, verdades jurídicas, ou seja, quão incoerente muitas vezes é o direito e quão necessário e urgente é essa abertura para as outras áreas do saber, para as pessoas que estão diretamente afetadas por essas questões, para que a gente não fique discutindo do direito, um direito em si mesmado, que a gente poderia dizer, as questões jurídicas sem olhar, né, de modo muito arrogante, inclusive, sem olhar para esses outros saberes e outras perspectivas dessa temática. Para repensar essas questões, né? Bom, Álvaro, eu queria saber de você também qual a importância desse congresso para a etnia tucano. Para o meu povo tucano, né, quero dizer em nome dos meus parentes espalhados pelo país, muito obrigado para a equipe que organizou esse evento, que nos dá a oportunidade para defender os nossos direitos, direitos dos povos indígenas, direitos dos cidadãos brasileiros, no que se diz respeito a todos os conhecimentos que nós detemos no país. Bom, o Álvaro vai fazer uma palestra, a gente vai querer saber daqui a pouquinho um pouco mais sobre a sua palestra, mas a professora também tem uma palestra que acontece amanhã à noite e é relacionada aí com a biotecnologia, ciência e os povos indígenas, não é mesmo, professora? Explica um pouquinho para a gente como vai ser, tem como adiantar um pouco? Tem, na verdade, o tema surge de uma pesquisa que foi feita sobre informações genéticas, biodiversidade, acesso a esses recursos genéticos, e no meio da pesquisa eu tomei conhecimento de coletas de sangue, inclusive estava conversando com o senhor Álvaro antes, de coletas enfim, de material biológico e genético que ocorre, e daí surge, então, essa reflexão sobre limites e como o direito tem que se manifestar, né, lidar com essa situação de material biológico diverso, inclusive humano, que muitas vezes é biopirateado ou é apropriado de maneira indevida, né? Ou, enfim, são verdadeiros furtos que a gente identifica na nossa história sem uma solução adequada, um encaminhamento mínimo adequado sobre essa questão. Bom, e o Álvaro, então, vai fazer a palestra hoje ainda, né? E ele vai falar sobre os reflexos das inovações tecnológicas relacionadas aos povos indígenas. Então, a gente queria saber um pouquinho mais sobre essa palestra, os detalhes, né, desse assunto. Você poderia adiantar alguma coisa para a gente? Nós, povos indígenas, sempre
pensamos diferentes. Para nós, o Deus, na minha língua, chama-se Oankan, que é masculino. O Umakonhekan, o avô do mundo. Chama-se Umakonhekon, a avó do mundo. Sempre nós não encontramos essa mesma facilidade nos bancos de não indígenas, que nos traz uma história diferente. Então eu venho aqui justamente para discutir com os advogados, para descolonizar um pouco no que se refere à colonização permanente, quando nós perdemos nossos territórios, nossos direitos, inclusive toda a nossa propriedade intelectual foi roubada ao longo desses 500 anos. E aqui em São Leopoldo estamos dizendo não, acho que nós temos que somar as forças e dizer não às ganâncias internacionais, inclusive de certos brasileiros ruins, que nos querem ver como se fôssemos primitivos, que nós não sabemos falar. Não, nós sabemos falar sim. Esse aqui, por exemplo, é um livro que eu escrevi sobre o movimento indígena, sobre meu povo. Usei a tecnologia para defender os pensamentos indígenas de curandeiros. Eu sou de família de curandeiros, isto é, que cura as doenças utilizando as ervas medicinais, conversando e rindo. Eu acho que é isso que está faltando aqui na sociedade. Então, esse congresso tem muito a ver com isso. Porque a gente pensava que, não, nós temos bons advogados. Realmente nós temos bons advogados, mas sempre nos faltou a palavra para dizer o que nós queremos que os advogados façam. Então, por isso nós temos hoje os bons advogados indígenas, nós temos outros pesquisadores. Eu sou autodidata, eu venho da fronteira com Colômbia e Venezuela, eu sou do movimento indígena brasileiro, eu sou defensor dos brasileiros. Eu sou um advogado autônomo. Não preciso que Papa ou presidente da República defenda a minha causa. Eu sei defender o que eu penso. Bom, tá certo. A gente vai agora por um rápido intervalo, mas na volta a gente continua falando sobre o Congresso de Direito, Biotecnologia e Sociedades Tradicionais. É um instante só, nós já voltamos.